E eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Se você tem uma Bíblia aí, quero que você abra em dois textos que nós vamos ler. Um está em Lucas capítulo 7. Lucas 7. Versículo que nós vamos ler. A partir do versículo 8. Porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. Diga, autoridade e poder. Repita de novo, autoridade e poder. Essas duas palavras é o que nós vamos falar isso nesta noite, amém? Autoridade e poder. Vamos lá, continuando. E ele diz assim: tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem. E ao meu servo, fazei isto, e ele o faz. E ouvindo Jesus isso, a declaração dele, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam seu servo que estava enfermo são. Agora vamos lá, Mateus 24. Capítulo 24, versículo 29. Logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas dos céus cairão, e as potências dos céus serão abaladas. Só até aí, feche seus olhos por um instante. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez até esse momento. Te agradeço, Senhor, pela alegria e o privilégio de nesta noite ser um canal de comunicação aos teus filhos. Que verdadeiramente, Senhor, o Senhor possa falar não aquilo que queremos ouvir, mas na verdade aquilo que verdadeiramente precisamos ouvir. Que não haja interferência nenhuma humana, que os nossos pensamentos não venham se devagar nesse momento, mas que eles ficam cativos somente à tua vontade. Que teu Espírito tenha liberdade para agir no nosso coração. Não oramos para que o Senhor abençoe a palavra, porque a tua palavra já é abençoada. Mas eu oro para que o Senhor abençoe os nossos corações, para que eles possam receber esta palavra. E que essa palavra, Senhor, venha produzir transformação, venha por trazer mudanças em nossas vidas, na maneira não somente de como nos movimentamos, mas na maneira como nós nos enxergamos. Que teu Espírito tenha autoridade para exercer aquilo que verdadeiramente ele foi incumbido a fazer, mas que ele manifeste neste lugar o seu poder, o poder do teu Santo Espírito, Pai, seja manifestado neste lugar. Por isso nós não convidamos o teu Espírito Santo para esse lugar, porque ele é parte disso, ele habita aqui, isso é dele. Mas nós convidamos, Pai, que a presença do Senhor venha invadir esse lugar. Que teu Espírito mova nesse lugar e que a tua ação dos céus seja manifestado em nosso meio. É o que eu peço em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Esses dois textos parece que eles não têm conexão, mas eles têm toda a conexão. Nós estamos falando de autoridade. Primeiro o texto que nós lemos, vemos um centurião, um homem que tinha autoridade, mas o que é interessante, que ele não fala que ele tinha autoridade, ele fala que ele era sujeito à autoridade. E ele diz assim, eu me submeto à autoridade. E eu não somente submeto, me sujeito a ela. E eu também tenho poder sobre os meus soldados.
ele mostra para Jesus duas coisas muito importantes, que nós confundimos muito poder com autoridade, ok? Mas eu quero te ensinar uma coisa muito maravilhosa, que muitas pessoas não conseguem viver uma mudança na vida dela, de a vida dela ser transformada, de ela conseguir os seus propósitos e objetivos dentro daquilo que o Senhor já prometeu, profetizou sobre a cada um de nós, porque nós queremos usar algo que não é devido para certos tipos de coisas. Vou aqui exemplificar. Se nós olharmos para Jesus, Jesus venceu o diabo por meio de quê? Do poder ou da autoridade? Autoridade. Porque ele veio desprovido de poder, e vou provar isso para você. E eu não estou aqui desmotivando ninguém a buscar poder. O que eu estou ensinando para você é que não adianta você ter poder se você ainda não entendeu o que é autoridade. O poder é aquilo que você usa fora de você. A autoridade é aquilo que está dentro de você. E isso muda tudo, porque muitos de nós, não sabendo isso, não fazemos uso disso. E quando esse homem, presta atenção, ele não era um hebreu, ele não era um judeu, ele era um romano, um cidadão romano. E presta atenção, Jesus disse que ele veio para o que era seus, sim ou não? Veio para o povo judeu. Então por que Jesus atende esse homem? Porque esse homem sabia que Jesus estava ali, e ele falou: Jesus, eu sei que eu tenho autoridade, mas eu me sujeito à autoridade. O que ele estava dizendo para Jesus? Jesus, eu reconheço a tua autoridade. Basta você dizer alguma coisa e tudo vai mudar. Ele não pede para Jesus ir lá pôr a mão, ele não pede para Jesus dar uma palavra para ele, ele simplesmente fala: Senhor, eu sei que é autoridade, e preste atenção, eu me sujeito à autoridade. Quando Jesus olha aquilo, ele olha e vê e diz, ele vira para a multidão, ele nem olha para ele, mas ele vira para a multidão e diz: nem em Israel eu vi tanta, diga comigo, tanta fé. Ele não está falando de tamanho de fé, ele está falando de quantidade de fé. Talvez você falou assim: precisa ter uma fé só. Você tem que ter fé em Jesus para ser curado, é uma. Fé em Jesus para ser transformado, é outra. Fé em Jesus para que as coisas mudem. Isso é tanta fé. Aquele homem tinha tanta fé, por quê? Por causa de uma autoridade que ele se sujeitava e ele entendia. E por que você está dizendo isso, pastor? Porque o capítulo que nós lemos agora em Mateus, o último, nos mostra algo que eu quero compartilhar com você, muito interessante. Que ele diz assim, que o sol, naqueles dias, isso era um sermão que Jesus estava dando, dizendo a respeito do fim dos tempos, dos últimos dias da igreja aqui na terra, até que a volta dele até que ele viesse. E ele diz que haverá alguns sinais nos céus. E o sinal ele vai dizer: o sol escurecerá, a lua perderá o seu brilho e as estrelas cairão. É muito claro que Jesus queria nos mostrar que por detrás disso existe uma verdade. O que Jesus queria mostrar? Que quando o sol escurece, perde o quê? A autoridade. O sol perderá a sua autoridade. Presta atenção. Quando ele diz, a lua também não dará a sua luz, o que ele está dizendo também? Que a lua perderá a sua autoridade. E ele diz que as estrelas cairão, e elas cairão e perderão a sua autoridade. Mas aí tudo bem, falou o pastor, tudo bem, isso vai acontecer simbolicamente, ou o que Jesus estava querendo talvez comunicar para a gente algo através disso. Para isso eu preciso ir lá no Antigo Testamento. Quando José, lembra José do Egito? Ele teve sonhos. E um dos sonhos dele, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. E quando ele olha aquilo, ele fala para os seus irmãos contam para o seu pai manda chamar José e fala: José, o que você está dizendo?
Que sonho é esse? Você está dizendo que eu, a sua mãe e os seus irmãos vão se curvar diante de você? Quando Jesus está falando sobre isso, Ele não estava falando de símbolo daquilo que nós podemos enxergar. É que o homem vai perder a autoridade dentro da casa dos pais. E o que mais nós vemos nessa geração, é essa geração profética dos últimos dias, pais perdendo a autoridade dentro da casa. Por quê? Porque eles querem exercer um papel que não é dele. Olha que tremendo. Ele acabou de chamar e convocar os irmãos para oração, sim ou não? Só que em toda a história, nós colocamos a mulher de oração. E não há nada de errado com isso. O que está errado é os homens não serem de oração. Vocês vão entender daqui a pouquinho, é importante. Eu estou fazendo a introdução para eu entrar onde eu quero. Olha o que eu quero te dizer. Deus tem sacerdotes, sim ou não? Sacerdotisas? Não. Sacerdotes, sim ou não? Qual é a função do sacerdote? Vou usar, do sumo sacerdote. Uma vez por ano, pegar as orações de todo o povo, levar um sacrifício e entrar no Santo do Santo. Quem ia interceder pela oração? O sacerdote. Qual é a função do homem? Qual é a função do homem? Orar. O homem, qual é a função do homem? É ser santo. Santo, porque a santidade da casa está no homem. Presta atenção. E qual é o papel da mulher? Edificar. A sábia edifica o lar. Enquanto a mulher busca conhecimento, sabedoria para edificar o seu lar, o homem ora, santifica para trazer santidade para o lar. Mas olha isso que a gente vê, as mulheres estão buscando mais santidade, não estou dizendo que esteja errado, mas elas estão tentando fazer o seu lar santo. Não. Ou elas estão. Porque na verdade, o que as mulheres estão fazendo? Buscando oração, sim ou não? A oração traz santidade, sim ou não? Então as mulheres estão trazendo a santidade para dentro da casa. Mas esse papel era de quem? Do homem. Aí o homem, e nada errado contra isso, ele está buscando ser sábio, e temos que ser, não há nada de errado com isso. O que está errado é eu não saber que eu preciso ser sábio sim, mas que a minha função dentro do lar é ser santo através da oração. Então as mulheres ficaram com a incumbência de orar e os homens de aprender. A principal coisa que o homem precisa é ter uma vida de santidade a Deus. Vocês estão aqui ainda ou não? Nós vivemos numa geração onde se fala que prega muito sobre o amor, e eu não tenho nada contra o amor. Mas ninguém vai para o céu porque ama a Deus. Vou repetir, eu sei que isso choca nós. Ninguém irá para o céu porque ama a Deus. Porque a Bíblia diz assim: segui a paz e o amor, sem a qual ninguém verá a Deus. Seguir a paz é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu não amo para ser santo, eu me torno santo para amar Ele de verdade. Porque enquanto eu não me torno santo, eu vou trocar Ele por qualquer outra coisa, qualquer outra paixão. O céu não é o lugar onde tem as pessoas que amam. Por quê? Porque no inferno também vai ter pessoa que ama. Mas no céu não tem pecador. E no inferno não tem santo. Isso é tão tremendo para mim,
Que Jesus, quando ele precisou dizer para os discípulos que não deixariam órfãos, não os deixaria órfãos, ele disse o seguinte: eu não vos deixarei órfãos, enviarei um outro, o Consolador. E aí ele diz o seguinte, que é tremendo isso, que o mundo não conhece, mas vocês conhecem. Que o mundo não sabe, mas vocês sabem. Que Ele está convosco, mas estará em vós. Olha a promessa. De quem ele estava se referindo? Ao Espírito? Vamos lá. Ao Espírito? Interessante. Poderia ser Espírito de Deus. Poderia ser Espírito do Senhor. Qual é aqui, o que está vendo depois do nome Espírito? Santo. Qual é a função dele? Promover em nós santidade. Sabe por que o Espírito está dentro da gente? Para justamente trabalhar em nós a santidade. Vocês estão aqui? Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Posso começar a pregar agora? Não. Olha só. Se eu e você, presta atenção, estamos ensinando os nossos filhos por causa do medo do futuro e não pela fé que eu tenho em Cristo Jesus, que ressuscitou dos mortos e que intercede por nós, isso será terrível, porque olha só, porque nós estaremos alimentando neles uma expectativa de futuro. Vou repetir. Nós estaremos alimentando neles uma expectativa de futuro, ao invés de uma certeza de vida eterna. Vou melhorar. Quando você vive por expectativa, você está vivendo, e nada contra quem tem expectativa, ok? Mas eu quero te dizer, expectativas são boas, são bons, mas o cristão, a vida dele não pode ser pautada e movida por expectativa. Porque expectativa é uma coisa que vai acontecer. Sim ou não? Então você está vivendo no presente, supostamente pela uma alegria que vai acontecer no futuro. Nós não vivemos de expectativa, nós vivemos de perspectiva. Perspectiva me faz entender que Deus não deve nada para mim, e o que Ele fez é suficiente para que eu continue caminhando com Ele. Mas tendo a certeza que Ele nunca deixará de fazer. Muitas pessoas, por viver por expectativa de futuro, e isso está relacionado ao poder, eu não tenho isso, mas tenho o poder de ter isso, poder. Elas estão trabalhando por aquilo que Deus irá fazer. E elas não quando na verdade ela deveria trabalhar por aquilo que Deus já fez. Vou repetir, você não ouviu. Quando você trabalha por expectativa, você está trabalhando por aquilo que Deus vai fazer, quando na verdade nós fomos chamados para trabalhar por aquilo que Ele já fez. E quando você olha isso, fica muito mais fácil caminhar, sabe por quê? Porque você não vai andar com faltas. Você não vai andar com medo. Será que vai acontecer? Não vai acontecer. Já aconteceu. Será que Ele vai fazer? Não, Ele já fez. Porque uma pessoa que vive justamente entendendo o que significa autoridade, diga autoridade. Me faz trabalhar, diga autoridade. Me faz trabalhar por aquilo que Deus já fez. O poder faz eu trabalhar por aquilo que Ele vai fazer. Vocês conseguem entender isso ou não? Se eu for
por aquilo que Jesus irá fazer, eu estou na eminência da busca de poder. E o poder, presta atenção, poder não se busca, poder se recebe. Jesus diz: eu vos dou poder. Pastor, mas como assim poder não se busca? Deus fala para buscar, Deus fala para você buscar Ele. Porque senão você está interessado naquilo que Ele pode te dar. E Ele te salvou, me salvou, para que eu busque Ele, e Ele vai me revestir de poder. Vocês conseguem entender isso? E há muitas pessoas buscando o poder, e não está nada errado, mas o que eu quero que você entenda é que eu e você precisamos verdadeiramente entender que nós devemos buscar o Senhor. Ele diz assim, buscai-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Todas as escrituras estão nos incentivando a buscar a Cristo. E aí a gente olha nesse texto, nos últimos dias que nós estamos vivendo, que as mulheres também perderam, não querem dar mais a luz, perderam a autoridade, os filhos caíram, vão cair. Quantos filhos estão caindo nas drogas? Quantos filhos estão caindo na prostituição? Quantos filhos estão caindo em jogos? É a geração que nós estamos vivendo. Então o que Deus quer nos ensinar? Que nós devemos nos mover pela autoridade que Deus nos deu. Olhe para o teu irmão e diga assim: a autoridade que Ele te deu é de filho. E Espírito Santo, só um deu glória a Deus aqui. Jesus não venceu o diabo com o poder. Ele venceu o diabo com a autoridade. Vou exemplificar para você ficar bem claro para você. Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Só que antes desse episódio, ele apareceu lá em com João, no batismo. E aí a Bíblia diz que, na hora que Jesus ia ser batizado, veio uma voz do alto e diz: este é o meu filho amado, em quem muito me comprazo. O que Jesus recebe naquele momento? Uma autoridade de filho. Ele vai para o deserto como filho, debaixo dessa autoridade. Quando chega lá, o diabo fala assim: se tu és filho, usa o teu poder, transforma a pedra em pão. Vocês estão aqui ainda ou posso... Vocês estão entendendo? Olha o que ele vai dizer: se tu és verdadeiramente filho, transforma a pedra em pão. Se Jesus não soubesse o valor da autoridade, ele usaria o poder. E quem quer provar alguma coisa para alguém é porque na verdade ele nem acredita no que ele é. Porque quem sabe o que é não precisa provar nada para ninguém. Quem sabe que que conhece, não precisa provar nada de ninguém. Ele não está fazendo para provar, para ganhar aceitação. Ele está fazendo porque Deus fez por ele. Ele tem a obrigação ele entende que ele tem a obrigação de fazer. Nós precisamos estar no exercício, diga comigo, exercício da autoridade. E não na dependência do poder. Vou deixar bem claro aqui para ninguém falar, o pastor incentivou para ninguém buscar. Não é isso. O que move-me é a autoridade. Jesus venceu o pecado, a morte, o diabo e a cruz pela autoridade. E vou provar isso para você. Quando ele desce, ele diz: todo poder me foi dado. Então, se ele não tinha poder, como ele venceu? Pela autoridade. Olhe para o teu irmão e fala: você tem que usar a sua autoridade. De filha, de filho.
Vocês estão aqui? Poder, presta atenção, poder fará com que eu e você vivamos de modo errado, por um motivo errado. E qual é o motivo? Nós começaremos a viver pela expectativa, ao invés de por meio de perspectiva. E as expectativas estão sempre relacionadas a eventos futuros que vão acontecer. Enquanto a perspectiva, diferentemente, ela nos traz um ponto de vista espiritual que transcende nossa visão. Eu não posso enxergar, mas eu creio que Deus já fez. E quando nós vivemos sobre essa ótica da perspectiva, a nossa vida passa a ser diferente. Muitas pessoas estão esperando mudar o ano para que a vida dela seja diferente. E Deus está falando nesta noite para você: não, eu vou mudar a sua vida e tudo vai ser diferente. Eu vou mudar a maneira de como você se enxerga e tudo vai se tornar diferente. Não é o lugar, não é o ano. Você e eu precisamos mudar para que Deus possa mudar a nossa história. Uau! E sabe o que é isso? Quando você entende que é autoridade, quando eu e você entendemos que é autoridade, isso muda toda a maneira de como nós nos movimentamos na vida. Quando Jesus foi levado para o deserto, ele tinha 30 anos, sim ou não? Mas você vê na história o diabo tentando tentar Jesus até os 30 anos? Não há. Pelo menos a Bíblia não diz. Sim ou não? Não diz. O diabo só vai aparecer depois que Jesus recebe a autoridade. Sabe por que o diabo às vezes aparece para nós? Porque nós recebemos autoridade. Enquanto você não recebia, ele não podia aparecer. Agora você se tornou filho, ele vai aparecer e você fala assim: tudo bem. Não é para eu ter medo. Porque o diabo disse o seguinte: se tu és filho, que pai é esse que deixa um filho no deserto 40 dias? E Jesus vai dizer para ele, falou, transforma a pedra em pão. Jesus vai dizer para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que Deus disser. E ele não me disse nada, então eu não vou fazer. Jesus não se movia para provar para as pessoas, ele se movia por aquilo que o Pai dizia que ele tinha que ser feito. Vocês conseguem entender isso? Muitas das vezes o diabo vai tentar nos agirmos pelas nossas necessidades. Estou com fome, 40 dias é verdade. Será que Deus esqueceu de mim mesmo? Estou passando toda essa luta, passando toda essa prova, porque essa enfermidade, porque esse problema. Será que Deus esqueceu? Aí Deus faz: transforma a pedra em pão. Dá o seu jeito. Põe Deus na parede. E quando nós colocamos isso, é porque nós não entendemos quem somos. Olhe para o teu irmão e diga assim: o diabo não pode fazer coisa alguma se Deus não autorizar. Para os filhos dele, não. Jó é o exemplo disso. Jó é o exemplo disso. Ah, mas pastor, Deus pode autorizar? Pode. Aí se ele autorizar, como fica? Você vai vencer. Porque você não vai tentar mostrar o poder, você vai ficar na autoridade falando: Senhor, como o Senhor quer que eu reaja diante dessa situação? A maioria de nós somos reativos pela emoção, necessidade. Vou repetir: a maioria de nós reagimos pelas emoções ou por necessidades.
Mas quando eu sei a minha autoridade de filho, eu não vou reagir pela necessidade, nem pelas emoções. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu reaja? E a expectativa sempre nos levará a buscar um motivo de fora para dentro, enquanto a perspectiva nos traz o motivo de dentro para fora. Olha a perspectiva. Se você aceitou a Cristo, a Bíblia diz em João 1,13, que todos os que receberam, quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Diga, filhos de Deus. Se eu recebi a Cristo, diga, se eu recebi a Cristo, eu me tornei filho de Deus. Olha só, e quando eu olho para isso, eu vejo que é isso que a igreja precisa entender. Porque quando a igreja começa a entender isso, ele vai dizer assim, ó, Jesus vai dizer, eu dei as chaves do reino dos céus, dizendo para Pedro, lembra aquele texto? As chaves do reino dos céus. Tudo que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Também tudo que vocês desligarem na terra, será desligado no... O que ele estava dizendo para mim? Vocês têm uma autoridade de desfazer as obras do diabo na vida de vocês. E sabe que é a coisa mais tremenda? Que se Jesus venceu como homem, Jesus era homem, a humanidade de Jesus era tão latente, que a dificuldade dos discípulos na época era provar naquele tempo para o mundo, que Jesus era Deus, tão humano que ele era. Mas para nós não. Nós temos muita dificuldade de entender a humanidade de Jesus, porque ele é muito Deus para nós. E por quê? Para que eu e você, não entendendo a humanidade de Jesus, fala assim, isso foi Jesus. Isso não tem nada a ver comigo, eu não sou igual a Jesus. Como não? Tem que ser, é o que te define ser cristão, não é você estar aqui aos domingos, o que define ser cristão é você ser parecido com Jesus Cristo. O que define eu como cristão, não é eu poder tocar, eu pregar, eu estou pregando aqui, não define eu como cristão. O que define eu como cristão, é se eu vivo como Cristo viveu. O que Paulo diz, Filipenses, se não enganado 2,5, de sorte, irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não se usurpou ser igual a Ele, abriu mão do poder, aniquilando-se, esvaziando-se, tomando forma de homem, e como homem, humilhando-se. Quando Paulo diz isso, ele me traz um entendimento, que Jesus não veio implantar uma religião. Desculpe, se você aprendeu que o Evangelho é uma religião, eu queria desconstruir isso na sua vida. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é um estilo de vida. É uma maneira de como você vive. E você vive como Cristo, então você é cristão. Vocês estão aqui ainda ou não? Vocês estão quietinhos? Essa igreja pode dar glória a Deus, não? Pode. Vocês são pentecostal ou não? Já estou terminando. Você já sabe, pregador fala que vai terminando, vai esperando. É nada. Mas o maior exemplo disso, Jesus. Olha, o que foi que Satanás ofereceu para ele? Uma opção deles resolver a situação por ele mesmo. Sim ou não? Mas quem levou Jesus para o deserto? Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo, sim ou não? Se ele te levou para lá, fique tranquilo, é ele que vai trazer a solução.
É Ele. Jesus sabia disso. Ele tão sabia disso que ele falou assim: se eu fizer, eu estou dando solução. Tanto que é verdade que depois da terceira tentação, diga 3 tentações, terceira tentação, a Bíblia diz que o diabo se retirou. A Bíblia, eu gosto do texto que diz assim, se ausentou. Porque o miserável, enquanto a gente estiver aqui, ele vai vir. Ele se ausentou. E a Bíblia diz, e vieram os anjos e os serviram. Alguém entendeu? Alguém entendeu? Alguém entendeu? Que vale a pena esperar. Vale a pena esperar. É melhor você transformar a pedra em pão e o diabo te humilhar, ou é melhor você humilhar o diabo e esperar os anjos se servir? Humilhar o diabo e fazer com que os anjos o sirvam. O mais importante para Jesus naquela hora não era o que comer, mas a quem se submeter. Vou repetir. Diante de Satanás, do diabo, quando ele fala transforma a pedra, se tu és filho, transforma a pedra em pão. Aqui o que era mais importante para Jesus naquele momento não era o que comer, mas a quem submeter. Porque se fosse aqui o que comer, ele transformaria a pedra em pão. Mas ele disse, mas nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu estou sujeito a ele. Se ele não disser nada, eu não vou fazer nada, mas tudo que ele disser, eu vou fazer. Olha que tremendo. E às vezes nós recebemos direção de Deus, recebemos palavra de Deus, e nós não fazemos uso da palavra daquilo que Deus nos deu. E a gente está esperando um poder extraordinário, nós estamos esperando cair fogo do céu, nada errado contra isso. Nós estamos querendo que muitas coisas parem, que Deus resolva através do poder. E Deus falou, filho, é simplesmente se posicione como filho que você é. Se posicione como filha que você é. Mas pastor, eu ainda estou passando por um processo de transformação. Deus sabe. O que define você ser filha não é você ser perfeita. O que definiu você ser filha é você acreditar que Jesus morreu no teu lugar. E quando eu entendo isso, eu não tenho problema. Eu creio que Deus irá fazer. Diga para mim, diga para você mesmo. O mais importante não é o que comer, mas a quem submeter. O mais importante naquela hora não é o que comer também, mas com quem comer. Olha só. O mais importante para ele não era o que comer, porque primeiro a gente já trouxemos o entendimento que o mais importante não era o comer, mas o submeter, sim ou não? Agora eu quero trazer uma outra ótica para você, que o mais importante não é o que comer, mas com quem comer. Ele poderia comer o pão do lado do diabo, mas ele escolheu usar autoridade e humilhar o diabo para comer com os anjos. O mais importante para nós, presta atenção. E isso, se você não faz, eu te desafio a fazer. Jesus, antes de partir, ele pediu para eles arrumarem uma mesa, que eles iam fazer a ceia, sim ou não? E a mesa é uma coisa muito importante. Se você não tem esse hábito, pelo menos uma vez na semana, faça isso com a sua casa. Reúne todo mundo, porque todo mundo pega o prato, cada um vai para um quarto, cada um vai para um lugar. E não é o que está na mesa, é com quem eu estou na mesa. Porque se você só pega o prato e come, o mais importante para você é a comida. Mas quando você se senta numa mesa, o mais importante
é quem está na mesa, não o que está na mesa. Quando eu aprendo esse valor, isso muda tudo a minha história. Nós vamos entrar numa mesa daqui a pouquinho aqui. E Jesus sabe tanto o valor da mesa que ele disse: fazeis isso todas as vezes. Se você tem 10 cultos, teríamos que fazer 10 cultos, todas as vezes. É que nós não temos logística para isso. Então nós pegamos um dia da semana, do mês, e fazemos isso. Mas o que Jesus está dizendo? O valor da mesa. Não é o que eu tenho na mesa. É com quem eu estou sentado na mesa. É por isso que Davi diz assim, olha que tremendo. Davi estava lá, Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé para rei, e Davi estava desprezado. Por quê? Porque ele é o filho mais caçula de 8, ele era o caçula que estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. E essa missão não era, de modo algum, do filho mais novo. Sempre foi uma missão do filho mais velho. Por que Davi estava lá? Sendo que, presta atenção, quem tem filhos pequenos, o caçula é o que você mais protege, sim ou não? O Jessé pediu, falou, vai cuidar das ovelhas. Davi teve que lutar com o urso e com o leão. Olha o perigo que ele estava correndo. Ou seja, e quando o profeta foi lá, o Jessé nem se preocupou em chamar, presta atenção, em chamar Davi. Porque eu chamaria, pelo menos, já que Davi, o maior profeta da época, vai pôr a mão em todos os meus filhos, inclusive de Davi. Ele não se preocupou. E Deus foi mostrando as pessoas, Deus foi falando para Samuel, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Aí Samuel viu, acabou tudo, e falou, acabou os mancebos, ele falou, falta um. Olha só, diga, falta um. Ele diz, falta um. O menor. Aí eu abro um parênteses, cheio de autoridade. Falta um menor. Ele diz, chamem. E aí a Bíblia diz, depois você pode pregar em casa, de ler, a Bíblia diz que o Samuel disse, ninguém senta enquanto ele não chegar. E quem preparou o Salmo 23? Prepara uma mesa diante dos meus inimigos. O próprio Davi. Presta atenção. Enquanto ele estava sendo desprezado em casa, ele estava cuidando das ovelhas, ele não está falando, Deus, aí, que coisa é essa? Se eu fosse tão bom, por que o Senhor pôs eu? Queria estar jogando videogame, PlayStation. Queria estar aqui jogando bola, mas estou aqui. Não, Davi falou, já que eu estou aqui, vou cuidar dessas ovelhas e vou compor salmo. E ele começa a compor o salmo, e aí ele está compondo o salmo, prepara uma mesa perante os meus inimigos. Sim ou não? Aí Deus falou assim, o Davi está preparando um salmo lá, chama ele e ninguém senta enquanto ele não chegar. Agora presta atenção, porque eu estou dizendo. É que nós não temos esse hábito, mas se você vai num local onde tem várias autoridades, várias pessoas e vai chegar uma autoridade, ninguém come, ninguém senta enquanto a autoridade não chegar. Deixa eu dizer para você, você tem autoridade de Deus para entrar e sair. Não é por quanto você conhece, não é por quanto você tem, não é por quanto você pode, é pela autoridade que Deus te deu. Então você vai entrar naquele lugar que te desprezaram, que impediram, e vai dizer, eu entro na autoridade de filha, de filho, e Deus vai fazer a mudança que você precisa. É isso. Jesus tinha uma fome. Não era fome de comer, fome de a quem se submeter.
Jesus, ele não estava preocupado com do que comer, mas com quem comer. E talvez você vá dizendo, pastor, eu entendo tudo isso, mas o que você quer mostrar para nós? E eu vou encerrar nesse texto aqui, que eu quero que vocês, nem vou abrir, mas para a gente ganhar tempo. A primeira coisa que Jesus vai tratar, quando ele começa o seu ministério, está no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus. Nós estamos falando cerca mais ou menos de quase 2000 anos, sim ou não? Sim ou não? Quase 2000 anos. E ele vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos com o que comer, com o que vestir, porque não é a vida mais importante do que o alimento, e a roupa mais importante do que o corpo, ou melhor, o corpo mais importante do que a roupa, e a vida mais importante que o alimento. Jesus não fala sobre isso, mas presta atenção, essa palavra para mim que é chave. Não andeis ansiosos. 2000 anos atrás já tinha ansiedade. Deus vai te curar da crise de ansiedade que você tem passado. Hoje é o dia. Olha só. Nós vivemos uma geração, eu sou psicanalista por profissão, nós vivemos numa geração onde o maior índice de crise de ansiedade e depressão é a nossa geração que está vivendo. Mas por que crise de ansiedade? Porque não reconhece a autoridade. Parece que até combina, até rima, né? Porque a crise de ansiedade, porque ainda não reconheceu a autoridade. Porque quem tem autoridade sabe esperar em Deus e não vai ter crise de autoridade, porque ele não está esperando por o que vai acontecer, ele está firme por aquilo que Deus já fez. Ele vai dizer: quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e beber. E ele vai dizer: nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante que o alimento, e não é o corpo mais importante do que as roupas, as vestimentas. E aí a grande pergunta é: o que Jesus queria me ensinar? Jesus está falando que as duas coisas importantes, a sua vida e o seu corpo é importante. Jesus também está falando que o alimento e a roupa também é importante. Ele não está desprezando isso. Ele só está colocando as coisas no seu devido lugar. Um é primário e o outro é secundário. Vida e corpo primário. Alimento e roupa secundário. O mundo está correndo atrás do secundário. Quer ver isso? Mateus, vocês estão aqui ainda ou não? Mateus, abre lá. Mateus 6. Deixa eu mostrar isso para você. Eu preciso ler, o Espírito Santo quer que eu leia para você. Capítulo 6. Enquanto você está abrindo aí, a minha pergunta é, não precisa me responder: quanto tempo você passa buscando o que comer e o que vestir? E quanto tempo você passa se preocupando com a sua vida espiritual e com o seu corpo em ser sacrifício santo para o Senhor? Quanto tempo passamos para melhorar a nossa vida com Deus? Quanto tempo nós passamos para consagrar o nosso corpo santo a Ele? E ele diz assim, olha só, capítulo 6, versículo 32, 31. Não andeis, pois, inquietos. Graças a Deus a nossa geração não tem nenhuma inquietude, né? Nossa geração não está preocupada com nada, nada tira eles, não deixa eles inquietos, nada. Olha o que ele está dizendo, 2000 anos atrás: não andeis inquietos, olha só. E ele vai dizer: com que comeremos, ou o que beberemos,
ou como nos vestimos. Aí ele vai dizer no 32 e coloca em parênteses, olha só, porque todas essas coisas os gentios procura. E por que ele diz todas essas coisas o gentio procura? Porque se nós andarmos preocupados mais com essas coisas, nós somos gentios e não filhos. O que nos define ser filhos é a nossa preocupação. Se eu e você preocupa com o corpo e com a vida, somos filhos. Mas não a vestimenta e o alimento é a coisa primordial para mim. Então nós somos gentios. Vocês estão ali, pelo menos diga aleluia. Olha o que está dizendo, Deus não está desprezando o alimento, presta atenção. Deus não está desprezando as roupas. Deus está nos ensinando que um é primário e o outro é secundário. O que te faz sofrer? Não vejo ninguém sofre porque hoje eu não tenho o que comer. Mas dificilmente você vai falar, eu estou sofrendo porque hoje eu não consegui agradar a Deus. Alguém deu glória a Deus aí, ó. Eu não vejo ninguém sofrendo, todo mundo sofrendo, eu não tenho o que vestir agora nesse Natal. Mas eu não vejo ninguém, Senhor, eu quero que meu corpo seja santo, não deixe eu pecar até o final deste ano. Me mantém santo, me mantém puro, me mantém íntegro. Não fica mal quando peca, mas fica mal quando falta roupa. E quer ser chamado de cristão. Vou terminar, eu sei que vocês não estão gostando. O que Deus quer que nós entendamos, para finalizar, Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe daquilo que você precisa, mas o diabo também sabe, e o diabo vai fazer você se preocupar com as coisas secundárias, ao invés de preocupar com as coisas primárias da sua vida. Há muitas pessoas que elas não estão preocupadas com a vida. E Jesus veio, presta atenção, Jesus veio aqui desprovido de poder, mas revestido de autoridade. Diga, Jesus veio desprovido de poder, mas revestido de autoridade. Diga, o mais importante não é ter poder, mas ter autoridade e se submeter à autoridade. Eu não estou dizendo que você não precisa ter, não é importante você não ter poder, mas ter poder não é mais importante do que você submeter à autoridade e ter autoridade. E Jesus veio tão desprovido que eu vou terminar nesse versículo que diz assim, Hebreus 2, 7. Que Deus fez Jesus menor do que os anjos. Olha só, ele diz assim, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Pouco menor. De glória e honra o coroaste. E constituíste sobre as obras das tuas mãos. Olha o que o escritor de Hebreus está dizendo. Que ele veio menor do que os anjos em poder, mas ele veio constituído de autoridade. E ele venceu o diabo, mesmo sendo menor que ele, na autoridade. E é isso que eu quero, porque a gente fala, ai pastor, Jesus era menor que o diabo, na questão de poder sim. Mas o que o diabo não tinha é autoridade. E o que Jesus mais tinha era autoridade. E o que eu quero que você entenda, não é quando você tem o poder de ter o melhor carro, não é quando você tem o poder de ter a melhor profissão, não é quando você tem o poder de ter a melhor casa, é quando você entende que a autoridade está em você, e você vai ter uma vida melhor, porque você sabe quem você é. Você não vive por aquilo que você não tem, ou quer ter, você vive por aquilo que você é. E aquilo que você é que define quem você, ou como você vai viver.
Eu quero que você feche seus olhos agora, por um instante. O diabo oferece para Jesus o poder. Tanto que ele falou assim: Jesus, se você se dobrar diante de mim, darei todos os reinos e a glória dele. O que ele estava dizendo? Te dou fama e poder. E Jesus vai dizer o seguinte para ele: mas a Bíblia diz, não se dobrará a outro Deus a não ser ao Senhor, teu Deus. Jesus de novo entende que não era ter todos os reinos, não era ter toda a glória deles, fama e poder. O que era mais importante era conservar a autoridade que Deus havia dado para ele. E você, semelhantemente, nesta noite, Deus te deu uma autoridade de filha e de filho. E Satanás oferece para Jesus o poder, para que ele pudesse sair daquela situação de fome. E o que é mais lindo nesse texto, é o que vai tirar eu e você de qualquer situação difícil, será a autoridade de filho, e não o poder que nós queremos ou podemos exercer. O que tirou Jesus daquela situação, não foi o poder. O que tirou Jesus daquela situação, foi a autoridade que ele teve e usou de filho. O poder que Deus nos deu, é para servir outros, e não para servir nós. Eu vou repetir. O poder que Deus nos deu é para servir outros e não a nós. Por isso que Jesus multiplicou o pão para a multidão. Jesus curava as pessoas. Você vai ver nunca Jesus usando poder para benefício próprio. Porque quem tem autoridade, usa a autoridade e o poder para ajudar os outros. Se você entender isso, você vai entender, eu preciso de poder para fazer alguma coisa a alguém, mas para mim, eu fico debaixo da autoridade. Jesus nunca fez nada pelo poder para ele. Não. Tudo que Jesus fez foi por alguém. Porque ele entendia que o poder que ele recebeu do Espírito Santo era para fazer, era para servir. E talvez hoje nós, em um mundo onde todos buscam ser poderosos, nós vivemos uma geração dos heróis, da Marvel, da DC, onde muitos tentam ser poderosos. Jesus nos mostra que o mais importante é ser submisso. Que o mais importante é submeter à autoridade de Deus. Não é sobre o nosso poder, mas sobre a nossa autoridade. E o diabo só pode fugir de nós. Isaías 4:7. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Se submeta à autoridade dele. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E se você sujeitar a Deus, Deus te dá força para resistir o diabo, e o diabo vai fugir de vós. Olha como a autoridade é mais importante que o poder. O que fez o diabo fugir, segundo Tiago, é eu me submeter a Deus. Não é eu resistir a Ele. Eu só posso resistir a Ele se eu submeter a Deus antes. Ao longo da vida, você e eu precisamos entender que o mais importante é o valor de quem a gente representa, e não o poder que a gente tem. Pai, eu quero orar por essas vidas que estão aqui. Como disse o Senhor, eu vim para ser boca profética para eles. O ano ainda não terminou.
E eu sei que muitos precisam viver milagres. Há muitas pessoas que estão aqui, Senhor, talvez debaixo de depressão, debaixo de crise de ansiedade. Talvez pessoas estejam aqui, Senhor, enfermas, doentes, Senhor, emocionalmente. Por que, Senhor? Porque criaram nela, ou mesmo ela criou uma expectativa de futuro. Mas eu quero nesta noite, Senhor, orar por essas vidas, porque elas aprenderam que elas não estão vivendo mais sob expectativa de futuro, mas sob uma perspectiva de presente, uma perspectiva de vida eterna. E eu oro onde houver alguém enfermo aqui, Senhor, que teu Espírito Santo libere cura, libere cura. Eu declaro agora ser curado em nome do Senhor Jesus Cristo. A autoridade que Ele nos deu está no nome dEle. Quando Ele diz: tudo que pedires em meu nome, o Pai vos concederá. E a autoridade desse nome, eu faço uso agora, em nome de Jesus. Jesus te dá saúde, Jesus te cura dessa enfermidade. Seja curado agora, seja restaurado. Você é filha amada, você é filho amado. Não há nada sobre você, é tudo sobre Ele. E não importa se o Espírito tem te levado para o deserto, o que importa é que quando saiu o Espírito para te levar, anjo saiu com bandejas, esperando você resistir, para eles te servirem. Toda luta tem um fim. Eu vou repetir: toda luta tem um fim. E eu quero que você entenda nesta noite: o fim está próximo desta luta. Mas eu posso te garantir, segundo a palavra de Deus, que você é mais do que vencedor. E vencedor não é aquele que não entra para lutar. Mais do que vencedor é aquele que entra para lutar, mas sabendo que ele já tem a vitória. E na nossa trajetória de vida, guarde isso. Há 3 coisas que nunca vão separar da sua vida, na nossa jornada de vida. Uma delas chama desafios, outra trabalho e outra luta. Preste atenção: trabalho e luta. Luta não é trabalho, e trabalho não é luta. Preste atenção, sempre a sua luta será não é contra carne e sangue. Por isso que Paulo diz que as nossas lutas não são contra carne e sangue, mas contra hostes, potestades e principados. Você não está lutando com alguém, você está lutando com o mundo espiritual. E eu quero te dizer nesta noite, há muitas de vocês que disseram: eu estou passando uma luta na minha casa com meu marido, eu estou passando uma luta na minha casa com meus filhos, eu estou passando uma luta na minha casa com a minha esposa. Não é luta. Luta não é contra carne e sangue. Filhos, esposa, marido dão trabalho. E o que você tem que dizer? Eu estou tendo trabalho, porque quando você está tendo luta, você está dizendo: eles são meus inimigos. Deus não pode fazer nada, porque quanto aos teus inimigos, Ele tem que vencer. Sua esposa, seu marido, seus filhos não são seus inimigos. Os irmãos da igreja não são seus inimigos. Os seus inimigos são principados, potestades, hostes da maldade. E contra ela nós nos levantamos nesta noite,
declarando: vocês estão vencidas, vocês estão vencidos, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos a falência de toda potestade sobre a tua igreja, de todo principado, de todas hostes malignas da maldade. Senhor, nos dá estratégia para trabalhar com aqueles que nos estão dando muito trabalho. Nos dá estratégia, Senhor, para trabalhar por aqueles que nos dão muito trabalho. E que nós não façamos, Pai, das pessoas os nossos inimigos, mas que façamos dela alguém que o Senhor colocou para nós trabalharmos em função dela. Vamos adorar o Senhor, nós vamos terminar. Fique de pé no teu lugar, adore, vamos adorar o Senhor. Esse é o lugar. Tu não deves nada para nós, Jesus. Tudo já está consumado, tudo está feito. O Senhor fez tudo. Declare isso. Te amamos, Jesus.
Escute o que eu vou dizer. Deus está dizendo nesta noite a nós. Nós vamos fazer uso da autoridade que Deus nos deu. Você vai dizer comigo, nesta noite, na autoridade de filho, eu declaro que todas essas tempestades, essas ondas gigantes, eu declaro que Jesus disse para elas: aqueitai-vos, aqueitai-vos, aqueitai-vos. Jesus disse isso, e as pessoas olharam para ele: quem é esse? Que até o mar e os ventos se submetem. Use da autoridade, começa a declarar o fim dessa luta. Começa a declarar o fim dessa situação na sua vida. Começa agora, é você. Deus te deu a autoridade. Deus está quebrando hoje. Mas não é eu por você. É você, declare isso. Como filho, eu declaro o fim dessas coisas. Eu declaro o fim dessa enfermidade. Eu declaro o fim desse desemprego. Eu declaro o fim dessas dívidas. Declare isso. Deus está dando a você a oportunidade de fazer uso da autoridade. Eu declaro o fim dessa dependência emocional. Eu declaro o fim desses vícios na minha vida. Declare.